Carta de Paulo aos Colossenses, nós já estamos há alguns meses trabalhando nesta carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. E vamos ler do verso 6 até o 10. Nós estamos lendo estes versos já há alguns cultos, alguns domingos. E vamos permanecer um pouquinho mais neles. Verso 6 do capítulo 2 de Colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aí Paulo faz um alerta, né? Cuidado com o quê? O que Paulo traz em mente? Que ninguém vos venha enredar, prender você numa rede. E o que é esta rede? São as filosofias, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, os rudimentos religiosos do mundo. E não tem nada a ver, não é segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos ler o 10 também. Também nele, é o 10. Também nele estáis aperfeiçoados, e ele é o cabeça de todo principado e potestades. Hoje eu não vou responder a perguntinha, só falar um pouquinho. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Esse é o rumo. 4 falsas doutrinas foram introduzidas na igreja dos Colossenses. Quais são? Asceticismo, gnosticismo, misticismo e judaísmo. Então pensa bem. O objeto principal da nossa fé é Cristo e o que ele fez na cruz. Agora entra 4 falsas doutrinas que começam a ser trabalhadas na cabeça da igreja. E o resultado delas é que vai criar um véu na mente deles. E eles vão perder de vista o principal ponto de fé. Qual é? Cristo e o que ele fez na cruz do Calvário. Então, se você for ouvir a maior parte das pregações que vêm pelas rádios evangélicas, esse pessoal da televisão, você vai ver que o que mais eles falam é coisas da velha aliança, é judaísmo, é criar o véu na cabeça das pessoas. Então, o asceticismo, gnosticismo, misticismo e judaísmo entraram nessa igreja, o véu foi criado na cabeça deles, eles perderam o ponto principal, a pessoa de Jesus Cristo que se encarnou, que veio aqui na terra, que morreu na cruz e realizou a obra de salvação e libertação perfeita e completa. Então, sempre a falsa doutrina, olha bem o que eu vou te dizer, ela esconde o que foi feito na cruz. Ela vai apresentar para você uma outra alternativa, uma outra fé. A falsa doutrina não é que foi feito a obra perfeita na cruz. É sempre coisas que você tem que fazer além daquilo que foi feito. Depende de você. A falsa doutrina sempre põe um peso, um jugo, um outro caminho, uma outra disposição, uma outra mentalidade que você tem que praticar e fazer. E você crendo nisso, a primeira coisa que você vai perder a essência é aquilo que foi feito na cruz. E isso aconteceu com a igreja dos Colossenses. Eles perderam a visão da encarnação de Cristo, perderam a visão da obra da cruz e começaram a ficar dominados por essas falsas doutrinas. E isso pôs um véu na mente deles. Então, no verso de número 6, o que Paulo fala? Paulo volta ao princípio. No começo, quando os colossenses acreditaram, ele diz: ora, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, agora vocês têm que andar nele, nessa mesma fé, aquilo que eu havia pregado, aquele princípio que eu havia ensinado vocês têm que andar nisso aí, nessa mesma fé, não tem que se desviar para outro ponto. Aí Paulo fala:
Ora, como recebestes Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele. Olha lá, nele radicados, edificados e firmados na fé. Vamos repetir essas 3 palavrinhas. O que é estar radicado em Cristo? O que é estar radicado nele? Vou dar o mesmo exemplo para ficar memorizado. Você planta uma planta, um pé de uma árvore frutífera, né? Uma jabuticabeira. Você plantou aquilo pequenininho, foi regando, aguando. Chegou um tempo que ela cresceu, ela se enraizou tanto, ela está tão forte que se você pegar o tronco dela e tentar puxar, aquilo nem se move. Por quê? Porque ela foi enraizada, aquilo se aprofundou na terra, se prendeu ali, se enraizou de um jeito que nada mais consegue remover aquela planta dali, ela ficou enraizada. Então é justamente isso que Paulo está dizendo, essa primeira palavrinha, radicado, é que eu estou tão enraizado, a minha fé está tão enraizada na pessoa de Jesus Cristo, no que ele fez na cruz, que é o Evangelho, e que ninguém me remove dali. Pode vir qualquer falsa doutrina, pode vir gente revelando, dizendo que Deus mostrou, pode aparecer, conforme Paulo fala em Gálatas, ainda que venha um anjo do céu e pregue coisas que não é segundo o Evangelho, seja anátema. Quando eu entendo o que foi feito na cruz e eu creio, isso se enraizou em mim, eu estou no Evangelho da graça de Deus, eu sou uma pessoa madura, pode vir qualquer ensinamento, eu posso entrar num terreiro de macumba, numa sessão espírita sem medo, eu posso entrar em qualquer igreja da mídia, falso profeta, falso apóstolo, eu estou tão enraizada que essas coisas nunca vão penetrar em mim. Por quê? Porque eu estou enraizado em Cristo, eu conheço o Evangelho, eu estou plantado nele. Você está entendendo? Nada mais remove a minha fé. Por isso que Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou crendo numa coisa abstrata. Eu não estou crendo numa religião, numa organização, num nome de igreja, num templo de Salomão. Não estou crendo em coisas oradas e ungidas, corredor de sal grosso, fogueira santa. Eu não creio em nada disso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia final. Então Paulo está dizendo, como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, vocês andem nele. Nele radicados. A segunda palavra, nele edificados. O que é uma coisa edificada? Uma coisa bem construída, né? O construtor compra lá um terreno, vai construir um edifício, ele cerca todo aquele terreno, você não vê o que está acontecendo lá dentro, mas lá dentro tem perfurações, tem medidas de profundidade, eles vão fazer aquelas colunas profundas ali. Se o edifício vai ter 15 andares, eles vão perfurar e fazer uma base ali que vai suportar e segurar aqueles 15 andares do lado de fora na parte de cima. E quando constrói aquilo está construído, aquilo não se move, pode acontecer o que for. Se as bases foram bem fundamentadas, aquilo não vai se mover. Então, edificados nele é ser construído, é construir a tua fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque até hoje tem pessoas que acreditam em homens, você não vê as pessoas idolatrando os apóstolos aí da televisão, quer tocar nele, o suor dele faz milagres. Você já viu isso? É o homem de Deus, qualquer coisa que você fale dele, não, esse é o homem de Deus, como se ele fosse muito superior a qualquer crente comum. E lutam por ele, né? Tem até um falso Messias aí, que querem que o Brasil volte para a mão dele, né? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem um monte de coisa na igreja. As pessoas não creem, elas não estão construídas, elas estão crendo em homens, elas dependem de homem, dependem de um revelador, dependem de um profeta. Vou buscar a palavra ele não é a Bíblia, é aquilo que ele vai dizer. Aí ele chega lá na frente, Deus manda te dizer, Deus me revelou, e domina a vida de todo mundo. Essa pessoa não está construída em Jesus Cristo. Entende? Olha, você que me assiste, me ouve pela internet, se dentro do teu coração tem uma faísquinha de fé em outras coisas, que não é Cristo, então
tem problema dentro de você, porque você não está fundamentado nele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu pular um pouquinho. Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai falar justamente isso. Capítulo de número... Deixa eu chegar antes de você lá. Capítulo de número 1. Quero ler aqui depois versos, verso 23, não, verso 18, vamos pulando alguns versos até o capítulo 2. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha o que Paulo fala. Certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É a exposição do que foi feito na cruz, é o evangelho. É loucura para algumas pessoas. Para quem? Para quem está perdido. Só o que Cristo fez na cruz, na cabeça dessas pessoas, é loucura, não serve. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, Paulo fala que a palavra da cruz é o poder de Deus. Isso é poder de Deus. Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Presta atenção. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, quando foi aos Coríntios, foi pregar a palavra da cruz, o evangelho, o Cristo crucificado. Ele não foi contar historinha, não foi dar água ungida para ninguém, não foi fazer corrente, campanha, voto, sacrifício, fogueira santa, sobe monte, desce de monte. Ele foi lá trazer a palavra da cruz, que é o poder de Deus. Então, se eu sou uma pessoa edificada em Cristo, eu estou construído, a minha fé está construída nele, em nada mais. Não tem espaço no meu coração para acreditar em qualquer outra pessoa, qualquer outro mediador, seja lá quem for, não tem espaço. Não tem espaço para dar crédito para apóstolo, bispo, essa gente da televisão que não prega o evangelho da graça de Deus, não tem espaço. Se essa gente está no meu coração, eu não sei o que é a verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou construído, edificado nele. Você entende o que eu estou dizendo? Qual outra palavrinha? Vamos voltar lá. Colossenses. Não, nós estamos é isso. Deixa eu lá rapidinho. Nele edificados, né? E outra palavrinha que Paulo fala, edificados e confirmados na fé. O que é uma pessoa confirmada na fé? Vou dar o mesmo exemplo de todos esses dias. Você comprou lá uns armários bonitos para pôr, só que são armários suspensos. Você tem que furar a parede com brocas e fixá-los ali. Então a parede é boa, vai sustentar tudo aquilo, você vem com a broca, com a furadeira, põe as buchas, põe ele lá, parafusa bem, aquilo fica fixado de um jeito que você pode subir em cima, que aquilo não vai sair, ele está fixado, bem fixado na parede, vai ficar ali anos e anos bem fixado e não cai. Então, essa terceira palavrinha, firmado, é justamente isso. Nós estamos fixados nele, a nossa fé está firmada nele, não tem espaço para outras coisas. Está bem claro isso na sua mente? É assim que você crê em Jesus Cristo? Estamos agarrados nele, não temos espaço para qualquer outro tipo de fé que venha me tirar do evangelho da graça de Deus. Aí depois Paulo vai para o verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar, já explicamos muito isso, olha lá, com a sua filosofia, as vãs sutilezas, a tradição dos homens, os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que é estar enredado? O mesmo exemplo. O pescador vai no rio, põe a rede, só vai voltar de manhã, então tem a rede lá armada, o peixe vem nadando,
Ele não tem conhecimento disso, ele entra ali na rede, fica preso pela guerra, ele não consegue mais ir para frente. Ele vai se esforçar. E não dá mais para dar ré, vir para trás. Então, uma pessoa enredada, na mente dela foi posta as sutilezas, as falsas doutrinas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo. Eu sempre falo aqui, eu acho inacreditável, eu acho uma coisa repulsiva, amarga, odiante. É ver alguém que se fala filho de Deus com uma rosinha na mão, acreditando que Jesus está ali. E que esses ministérios da televisão praticam, ou então um copinho com água. Isso é detestável, isso é odioso. O indivíduo andando num corredor de sal grosso, isso é odioso. Vocês estão entendendo? Troca a glória de Deus por uma coisa inanimada. No culto retrasado eu mostrei as coisas que eles entregam aqui, uma chavinha de plástico ungida, e aquilo tem um poder de Deus, você vai levar para a tua casa, vai abrir as portas para a tua vida. Uma chavinha de plástico que passaram óleo, isso é repulsivo, isso é odioso, isso é muito baixo. É considerar as pessoas umas pessoas tontas, sem sentido, que não pensa. E você vê milhares agarrados nessas coisas, estão presos na rede. A mente deles foi capturada. O que essas práticas fazem? Eles capturam a mente da pessoa. Olha, o alvo de todo partido político, de liderança política, presta atenção, de líderes religiosos, das pessoas mais ricas num país, é capturar a mente da pessoa. É pôr coisas na cabeça dela, sem que ela saiba, e elas se tornam um servidor seu, né? Vou vender um produto, eu tenho aqui uma indústria, uma empresa gigantesca. O que eles vão fazer? Eles vão tentar alcançar a tua mente. Como? Com uma propaganda. Então eles vão trabalhar na televisão em todos os meios para bater aquilo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. Até a tua mente ser capturada, eles vão pôr isso na tua mente. Esse produto, sem ele, você não vai viver. Não é isso? Vocês estão entendendo a técnica? Mesma coisa faz o político, mesma coisa faz o bispo, o apóstolo. São gente inteligente que sabe que se eles capturarem a mente da pessoa, essa pessoa se torna um servidor deles inconscientemente. Ela vai ser robotizada. Você já foi robotizado por algum produto? Você entra no mercado, na hora vem assim na sua cabeça: toma Coca-Cola. Não vem? Você já tomou Coca-Cola? Já tomou bastante? Eu também. Não vem? Você nem... Ou qualquer outro refrigerante. Aquilo ali tem muito açúcar, aquilo é um veneno. Mas você come a macarronada, toma aquela Coca-Cola, arrota e feliz da vida. Tomou um veneno. Por quê? Porque você foi robotizado há anos, posto na tua cabeça que aquilo é bom. Você já está manipulado sem saber, está com a mente capturada. Mesma coisa religião, as pessoas estão acreditando nessas coisas porque foram capturadas na mente, é propaganda dia e noite, a mentira prospera mais que a verdade. Liga a televisão, quem ali está pregando um evangelho da graça de Deus, que põe as pessoas em liberdade, está escondido, ali as campanhas, vem para cá, a tua vida vai mudar, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai prosperar, a tua família vai, um monte de propaganda enganosa, eles estão capturando a mente, dia e noite, noite e dia e noite e dia. O falso evangelho, ele prosperou tanto que ele está dia e noite e dia na televisão. Ele vende até canal de televisão para você poder ir da tua casa e você ser dominado lá e mandar suas ofertas lá. Vocês entendem? Cuidado. Cuidado, olha, repare bem. Você já não fez coisas no passado porque não conhecia o evangelho e você tinha a mente capturada e achava que aquilo era verdade e obedecia, assim ou não? Olha bem. Fazia coisa assim, robotizado, porque o líder falava que era. Você não tinha conhecimento e tinha a mente capturada. Então, cuidado. Olha o apóstolo Paulo, ele sabia a situação da igreja dos Colossenses. Ele sabia o que tinha entrado na mente deles.
sabia que aquilo estava governando a vida deles e aquilo era a rede, e manteve eles cego para o Cristo da cruz. Então ele fala, cuidado que ninguém vos venha enredar para capturar a tua mente. Você não vê nas religiões, o cara, ele acredita que se ele pôr uma bomba no corpo, ir lá e dentro de uma mesquita e se destruir junto com aquela gente, ele faz parte da religião dele, ele vai para o céu e vai ter uma vida maravilhosa no céu. Como uma pessoa perdeu totalmente a sensibilidade da sua autodefesa, da sua sobrevivência, a ponto de pôr bomba no corpo e se matar? Olha a mente desse indivíduo como foi capturada. Você não vê pessoas fazendo loucuras em nome da fé? Por quê? Porque eles foram capturados, a mente dele, pela sua liderança. A sua liderança. Eu estava vendo, meus irmãos, eu tenho que falar isso. Estava assistindo um videozinho onde a pessoa foi presa lá, tudo que ela fez em Brasília. Ele estava dizendo, eu nem sabia direito que era o meu pastor mandou eu ir, o meu pastor mandou eu ir. Mente capturada, não pensou, gente. 17 anos, 14 ou 17 de cadeia, porque o pastor mandou. E assim o mundo, ó, presta atenção, eu vou ter que sair fora de muitas coisas hoje. A sociedade, tudo que está aí é uma captura de mente. Toda essa mentalidade da sociedade, a corrupção, essas coisas, presta atenção. Existe uma mentalidade maligna por trás de tudo isso. O objetivo dela é manter o povo debaixo de cativeiro. Em todas as nações. Em todas as nações. Entende? Então, essa mente trabalha em todos os setores da sociedade. Com qual finalidade? Capturar a mente de uma nação, a mente de uma cidade, a mente de uma família, para mantê-los escravos, fazendo a vontade daquilo que eles querem. Então, nos dias de hoje, eu afirmo sem medo de errar, quem não entendeu o Evangelho da graça de Deus, eu não falei assim, ai que legal, não é isso, por isso que nós estamos aqui trabalhando, explicando, para construir a mente das pessoas, na verdade, libertá-las da mente capturada. O alvo de tudo isso é manter o povo preso, um povo cego, um povo na ignorância. Um povo levado a fazer coisas que ele acredita que é, mas nunca foi e nunca será. Então, só o Evangelho da graça de Deus é que vai abrir a tua mente e fazer você enxergar isso. Por isso que a mentira prospera. Olha como o falso evangelho prospera. Eles estão com os canais de televisão na mão. Tem milhões de pessoas dando dinheiro para eles. Eles ficam ricos, propagando a mentira, enganando o povo. Se você chega para um desse povo e falar, esse cara está te enganando, não está, ele é capaz de se matar em favor dele, porque a mente dele foi capturada. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Olha como a mentira do falso evangelho prosperou, os canais de televisão estão na mão deles, as maiores rádios evangélicas estão nas mãos deles. Vê se você encontra nesse meio alguém que abre o Evangelho da Graça. Está oculto. O Evangelho da Graça está sendo pregado no anonimato por pequenos pregadores, pequenas pessoas, pequenas igrejas que enxergaram. É uma obra contra o mundo, meus irmãos. Contra toda essa mentalidade religiosa, contra as falsas religiões. Por isso que Paulo foi perseguido, mas muito perseguido. O tempo todo queriam matá-lo, principalmente quem? O judaísmo, porque ele pregava isso. O fim da lei é Cristo, acabou o judaísmo. Então Paulo fala, cuidado, eu estou falando isso aqui com o maior temor no coração, porque eu não sei até onde a tua mente está livre, até onde foi alcançada pelo Evangelho. Eu não sei até onde você está enxergando. Eu não sei como está o seu mundo emocional, na verdade. Eu não tenho poder para ver isso. Então eu trabalho o máximo repetindo, assim como o produto para você comprar, ele é repetido na tua mente 1000 vezes, eu repito o Evangelho aqui, 1000 vezes a mesma coisa, para a tua cabeça ficar ajustada na verdade. Na verdade, de vez em quando a pessoa não gosta que se repete muito, mas eu sei que é pela repetição.
insistindo na mesma coisa, batendo no mesmo ponto, é que vai destruir a captura que eles tinham na tua mente e você vai se tornar uma pessoa livre. Então desconfie do falso evangelho, desconfie da política. Desconfie, meu irmão. Desconfie de muitos. Às vezes você pode estar comendo um produto que puseram na tua cabeça desde criança, você se habituou a comer aquilo. De tanta propaganda. E você foi capturado e obedece eles até hoje. Trabalha de graça para eles, consome tudo que eles põem para você. Às vezes você vai no mercado e tem um produto de uma marca que você não conhece, até melhor. Você não compra porque essa marca aí, ó, tua cabeça já está capturada. Vocês entendem? Às vezes a pessoa ouve o evangelho da graça de Deus, esse aí é do diabo. Não, porque a cabeça dela está capturada. Então Paulo fala, cuidado. Eu não vou entrar na pregação de hoje. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas. O que é que está em jogo nesse trabalho de pregação do evangelho? Está em jogo a tua mente. Você é aquilo que está na tua cabeça. Você é a soma daquilo que está no teu HD aí, da forma que você se vê, que você vê a vida, que você enxerga a verdade, dos seus valores. Se isso não estiver de acordo com o evangelho, você é uma pessoa capturada. Por isso que a nossa mentalidade não é a mentalidade do mundo, nem do mundo gospel. Não é, é a mentalidade do evangelho. Olha lá o que Paulo fala. Vamos trabalhar, eu vou sair um pouquinho, Romanos. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 12. É muito sério isso que eu estou te dizendo. Você nem imagina como isso é sério. Eu acredito que hoje, todos quantos ouvirem essa palavra, vai haver uma mudança de mentalidade em muitas coisas. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala para mim apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é meu culto racional, um culto com raciocínio, com pessoas que pensam, que não são robotizadas. Aí ele fala, e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos. Como que eu vou transformar? Você vê apelos assim, vem aqui na igreja que a sua vida vai ser transformada. Aí vai lá, vão aprisionar tua mente. Olha, vem fazer a corrente que a sua vida vai ser transformada. E você vai fazer a corrente da família, o que eles vão pregar, vão capturar a tua mente. Vem aqui com a grande unção de transformação. Aí você vai. Então o evangelho falso, ele apresenta transformação de vida, um monte de rituais que você tem que praticar, que a tua vida vai mudar. Mas se a tua cabeça não mudar, se a tua mente não mudar, se você não enxergar a verdade, você pode praticar externamente um monte, pode fazer jejum, fazer campanha, ajoelhar, ficar na igreja de segunda a segunda. Se a mente não for mudada, a forma de ver a vida, a forma de ver Jesus Cristo, ver o evangelho da graça de Deus, se isso não foi mudado, nunca a sua vida vai mudar em nada, nunca, não vai mudar em nada. Então, pastor, como é que eu vou ser transformado? Olha o que ele fala, verso 2, e não vos conformeis com este século ou com este mundo. O que é se conformar? Você bate aquela massa de um bolo de laranja, né? Falar nisso, gente, eu dou umas quebradinhas assim para descontrair. Nós compramos um bolo de laranja, minha esposa comprou. E eu estou me matando, passando fome para emagrecer. Quando veio aquele bolo de laranja, minha carne fez assim, tchan tchan. Gente, eu comi um pedaço desse tamanho. Olha a minha mente velha voltando. Quando eu fui subi na balança, já engordei 1,5 kg. Me matei 3, 4 meses para emagrecer, já engordei. Está vendo a mente? Entende? Mas volta aí. Então, como é que eu vou ser transformado? Como é que eu vou ver as coisas de uma forma diferente?
Não é com rituais externos, não é com unção na testa, grita, canta, é quando a minha mente é transformada pela renovação. Uma mente que pensa diferente, uma mente nova, uma mente que está enxergando. Muitas vezes nós estamos presos a coisas antigas herdadas do pai e da mãe. E a nossa mente não evoluiu, porque aquilo tudo se tornou uma coisa ultrapassada. Como é então que eu vou ser transformado? Eu vou ver a vida de uma outra forma. Eu vou ver a esposa e o marido de uma outra forma, ver a família de uma outra forma, ver o mundo de uma outra forma, de uma forma do Evangelho. Quando houver uma renovação de mente, mudar as coisas na minha mente. Mudar as coisas na minha mente. Vocês estão entendendo isso? Então, muitas vezes tem coisas na nossa mente que não é a verdade, mas nós ficamos tanto tempo pensando igual. É que nem o barulhinho do relógio, tic-tac, tic, a mesma coisa a vida inteira. E a gente não enxerga certas coisas que precisam mudar, porque nós estamos naquele ritual mental, capturado por aquele tipo de coisa. Então vamos ler de novo, verso 2. E não vos conformeis com este século, né? Não, aí a volta do bolo, olha, já dei mancada. Aí faz aquela massa bonita, você põe na forma, o bolo vai sair de acordo com a forma que você pôs. Se você pôs uma forma retangular, vai ser um bolo retangular. Se pôs uma forma de coração, né? Vai sair o bolo em formato de coração. Então ele fala assim, não tenha a mesma forma mental, não se conforme com este mundo. Não se conforme com isso que você está vendo. Não se conforme com esse falso evangelho, com essa religião da mentira evangélica, corrupta e política dos dias de hoje. Não tenha a mesma forma. Transformai-vos. O que vai transformar a você é o que? A renovação da tua mente. E como é que a minha mente vai ser renovada? O que é que vai renovar a minha mente? Qualquer livro, qualquer literatura? Você pode ler muitas literaturas. Mas o que renova a tua mente e te liberta é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. A forma do marido mudar a mentalidade dele e ver a esposa diferente é o Evangelho da graça de Deus. Ver pessoas, a forma de você viver na sociedade, em comunhão com a família, com os vizinhos, na igreja, é a transformação da sua mente. Se a mente não foi transformada pelo conhecimento do Evangelho, não tem vida nova. Eu entro numa igreja, eu fico um religioso, fazendo tudo aquilo, mas eu ando em conflito, porque a minha cabeça está igual. Eu sou o mesmo briguento, o mesmo avarento, o mesmo que discorda, o mesmo que não tem reação. Eu sou o mesmo, eu estou lá. Deus, aleluia, glória a Deus, rababababá, aleluia, glória a Deus, pega óleo, passa óleo, tira óleo, olha o corredor de sal. Mas não muda nada, porque a minha mente não foi renovada. Essa coisa de adoração que a gente tem falado, o que é adoração para as pessoas? Levanta a mão, vem alguém dançar aqui na frente, toca a música. Adoração é espírito, não é nem no monte e nem em Jerusalém que se adora ao Pai. Adorar a Deus é uma intimidade que eu tenho com Ele aqui dentro, pelo conhecimento, eu e Ele. Então quando eu estou aqui sem falar nada, sem cantar, sem levantar mão, nada. Aqui dentro, quando eu tenho comunhão com Ele, eu adoro, eu tenho prazer em me comunicar. É uma comunicação invisível entre eu e Deus. Isso é a verdadeira adoração. Então, como é que eu vou ser transformado? Primeira coisa, você não vai ser transformado num abrir e piscar de olhos. A sua mente tem que ser atingida pela verdade. Então, você vai ouvindo o Evangelho. Começa com um pequeno toque, você acorda para o Evangelho. Que eu falo aqui sempre. E você começa a se submeter ao ensino do Evangelho. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2. O conhecimento vai chegando até você. E a palavra é espírito. E conforme você vai tendo conhecimento, o conhecimento vai destruindo a mentira da falsa religião. Destruindo a falsa doutrina. Trabalhando, desfazendo tudo aquilo que havia de rede na tua mente. Então você começa a ter uma vida nova, uma visão nova, uma compreensão nova. Você se torna uma pessoa melhor. Essa mente renovada torna você uma pessoa mais sensível com o próximo. Sensível em casa. Sensível com a família. Sensível com, sei lá, alguém que vem te pedir uma moedinha no trânsito, que você falava que nem... Você começa a ver...
Meu Deus, eu já falei isso, eu estava no mercado, na fila ali do frango, e aqui é a fila do peixe. E veio um senhor, um avô assim, envelhecido, cansado, e um menininho falante, sabe aqueles menininhos falantes? Vô, por que isso, porque aquilo... Aí eu pus a mão na cabeça, eu já falei isso para vocês? Não. Aí eu pus a mão na cabeça dele e falei, meu filhinho, você é muito inteligente. Perguntei para esse menino é inteligente. Aí eu olhei bem para os olhos dele e falei assim, filho, olha para essa pessoa que não te conhece, estuda que você é muito inteligente. Naquela hora que eu falei isso para ele, aí Deus me mostrou uma coisa que eu nem devo falar, me mostrou o espírito atrofiado, uma criança com potencial, mas atrofiada por causa do pecado. Precisava soltar ela daquela situação com uma tremenda capacidade. Então, conforme a tua mente vai sendo renovada, entenda isso, você vai sendo solto das prisões do pecado, do defeito. Isso que é a pregação do evangelho. Aceita Jesus e o cara é um briguento. Você trabalha com alguém que é um crente, só vive, põe lá o Salmo 91 aberto. Qualquer coisa o cara é um desobediente, né? Distrata as pessoas, mas eu sou de Deus, não é? Não fica meia hora a mais, não fica um minuto a mais, briga, fala mal de todo mundo. Isso não é pregação do evangelho. Sabe qual é a pregação do evangelho? Quando você chega para alguém, essa pessoa tem paz, essa pessoa tem uma vida normal, essa pessoa tem um sorriso, tem paciência. Vocês estão entendendo? Essa pessoa suporta, entende? Essa pessoa tem uma mente livre. Se um dia essa pessoa falar alguma coisa da verdade para você, você vai dar crédito, porque você vê que ela tem uma vida de uma mente renovada, uma vida nova, uma vida que enxerga, que não vive em conflito, em briga o tempo todo, tem uma cabeça feita pelo evangelho. Isso sim, não é? O patrão que é assim, deixa eu falar essas coisas. O patrão que é assim, ele vai ser sensível um dia para um funcionário que precisa de alguma coisa. Vai até favorecer os funcionários se puder, tiver condições, né? Dá um cinquentinho, um cenzinho a mais. Qual o problema? Vocês entendem o que eu estou dizendo? A pessoa tem condições de pagar uma ajudante do lar, uma empregada doméstica. Meu Deus, eu sou um lavador de louça. Como é difícil pegar aquelas panelas e passar aquele bombril, deixar aquilo brilhando. É difícil, não é? Você enfia aquilo no meio das unhas. As irmãs, para não estragar a unha e a mãozinha, põem uma luvinha. Mas o homem já mete a mão. Esfrega. Tem hora que eu esfrego a panela, aí fica aquelas coisinhas, eu falo, meu Deus. E varre chão, e lava isso. Ainda bem que a minha esposa, minha ajudadora, ela faz a parte dela, né? Eu ajudo. Como homem tem que lavar roupa, fazer tudo para ajudar ela também, porque o homem de Deus ajuda, né? Não é aquele que larga tudo. Meu Deus, você sabe uma faxineira, minha empregada doméstica? Que dureza! Tem que fazer comida, tem que lavar tudo aquela louça, tem que limpar tudo aquela casa, se matar. Ainda a patroa acha que paga uma miséria, acha que paga muito. Explora a pessoa um dia inteiro, aquela coitadinha. Não favorece nem nada. Olha o coração maligno, mente não renovada. Tem dinheiro para ajudar, mas fechado em si mesmo. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Não é? E assim para os funcionários. E o funcionário? Né? Às vezes precisa 10 minutos. Qual o problema ficar meia hora a mais? Uma hora a mais? Ser agradável, ser amigo. É assim contra o patrão raivoso, tal e tal e tal, né? O patrão precisa de meia hora a mais, o cara larga tudo, vai embora, que se dane, não fala assim? Coração, e às vezes é crente, quer dar testemunho de Jesus. Eu sou de Jesus. E o patrão, eu sou de Jesus, estou na fé. Tudo víbora. É verdade. Agora, quando a mente é renovada, você começa a enxergar o evangelho, você vai mudando de dentro para fora. E você vai ter muito mais facilidade de pregar a verdade com a tua própria vida, com aquilo que você é, com o generoso que você se tornou. Enquanto a mente não foi renovada, ela é uma mente capturada. Então, como é que eu vou ser transformado? Transformai-vos pela mudança de conhecimento, pela renovação da mente.
Pelo conhecimento do Evangelho. Vocês entendem ou não? Aí é que surge a verdadeira fé. Olha o verso seguinte, só para nós concluirmos isso. Verso 3, olha lá, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você é o melhor, o mais santo, o bom. Não. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus pôs dentro de cada um de nós uma medida de fé, ligando isso à renovação da mente. Como é que a fé vem? Romanos 10, 17. A verdadeira fé vem pelo ouvir, vem pelo conhecimento. A verdadeira fé vem por ouvir a palavra de Cristo, a pregação do Evangelho. Quando eu vou ouvindo, o conhecimento chega e é despertado em mim a verdadeira fé. Então, conforme eu vou conhecendo, vai despertando a verdadeira fé, e esse conhecimento ele vai trabalhando na minha mente, vai renovando a minha mente, renovando a forma de pensar, renovando a forma de viver. Quanto mais eu vou aprendendo do Evangelho, mais eu vou ser transformado. Por quê? Porque a transformação vem pelo conhecimento. E o conhecimento vem pela palavra de Deus. E nós temos uma medida de fé que Deus repartiu para cada um. E ela vai ser despertada como? Pela pregação do Evangelho da graça de Deus. Por isso que quem conhece o Evangelho da graça é um verdadeiro liberto, é uma mente livre, tem uma mentalidade solta, é um cabeça feita pelo Evangelho. Ninguém manda na cabeça dele e o controla. Ele vê a vida de acordo com o Evangelho. Ele vê a corrupção do mundo de acordo com o Evangelho. Ele vê o relacionamento das pessoas, tudo, a sociedade, de acordo com o Evangelho. Ele tem uma mente nova. E essa mente nova aparece em um minuto, não. São anos de trabalho de pregação, de ensino, trabalho de pregação, de ensino, trabalho de pregação. O Evangelho é o único que tem poder para libertar a mente cativa, a mente capturada, a mente enganada. Só o conhecimento do Evangelho. Pode passar olho na testa, pode o pastor pôr a mão, sim, em nome de Jesus, pode gritar, Deus, tem misericórdia, pode pular, sapatear, falar em língua, sobe monte, desce monte, corredor de sal grosso, nada vai transformar a vida da pessoa, enquanto a mente dela não for transformada como? Pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E para terminar, finalzinho do verso 2, olha, e não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada vai enxergar o quê? Para que vocês experimentem, vocês vão experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mente renovada pelo Evangelho experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai descobrir o que é a vontade de Deus para a tua vida com uma mente nova. E a vontade de Deus é que você compreenda o Evangelho da graça de Deus, viva dessas verdades e viva na verdadeira liberdade que o Evangelho te proporcionou. Então quem não tem a mente renovada pode estar na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, de manhã à tarde e à noite. Não conhece nada a respeito do que é a vontade de Deus e tem a mente capturada pela religião. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer aquela breve oração. Fazer essa oração com toda a sinceridade, um desejo profundo, né? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, em espírito e na verdade, com conhecimento da verdade do Evangelho. E como acabamos de falar aqui, Senhor, a mente, a pessoa é aquilo que está na cabeça dela, ela é o resultado da mente dela. Se a mente dela é uma mente capturada pelo falso Evangelho, ela está aprisionada e não sabe disso, está servindo como escravo e não livre. Mas quando a mente
é renovada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, então ela vai conhecer a tua vontade, ela se torna uma mente livre. Assim alcance, aonde chegar esta voz, nada mais que isso. E a pessoa der crédito, ouvir, que hoje comece uma grande renovação na mente dela. Um novo conhecimento, que a mente capturada seja libertada hoje por a pregação do Evangelho da graça de Deus. Nós não temos poder para fazer isso, mas o Senhor vai além. O Senhor tem poder para soltar as mentes escravas, as mentes capturadas. Acreditando que o Senhor nos ouve, crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.